A filha pequena do milionário desaparece em viagem em parque com trilhas, até que a babá se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O aroma de café coado na hora misturava-se ao cheiro de pão de açúcar ainda morno, quando Henrique Albuquerque desceu as escadas de mármore Carrara de sua mansão no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Aos 45 anos, o empresário mantinha a postura ereta e o passo firme de quem comandava uma rede de 17 empórios gourmet espalhados por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Suas têmporas grisalhas e o terno, impecavelmente passado, conferiam-lhe uma autoridade natural que fazia fornecedores e funcionários falarem em tom respeitoso sempre que mencionavam seu nome. "Papai, papai, olha o que eu achei!" A voz cristalina de Sofia ecoou pelo hall de entrada, quebrando o silêncio matinal. A menina de 6 anos correu em direção ao pai, suas tranças balançando e as sapatilhas lilás, suas favoritas, fazendo um barulho suave contra o piso de granito. Nas mãos pequenas, ela segurava uma folha de sempre viva que havia encontrado no jardim da propriedade. Henrique sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava nas reuniões de diretoria. Abaixou-se para ficar na altura da filha e examinou a descoberta com seriedade teatral. "Interessante, arquiteta Sofia. Parece que você tem bom olho para a natureza, assim como sua mãe." Mariana emergiu da cozinha nesse momento, carregando uma bandeja com café, pães e geleia de pequi caseira, uma receita que havia aprendido com a mãe. Aos 38 anos, a arquiteta mantinha a elegância natural de quem havia projetado residências para a elite mineira, mas naquela manhã de sábado usava uma calça jeans desbotada e uma blusa simples de algodão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desalinhado, e ela parecia mais relaxada do que Henrique havia há meses. "Bom dia, família!" disse ela, pousando a bandeja na mesa da varanda que dava vista para a Serra do Curral. "Espero que vocês estejam prontos para a aventura de hoje. Faz 3 anos que prometemos essa trilha para a Sofia." Henrique consultou discretamente o relógio. O hábito de controlar o tempo era mais forte que qualquer tentativa de relaxamento. Tinha 3 ligações importantes marcadas para segunda-feira. Uma com fornecedores de queijos artesanais de Cerro, outra com o grupo que queria franquear a marca em Brasília e uma terceira com os advogados sobre a aquisição de um terreno em Tiradentes para o novo empório. "Henrique!" A voz de Mariana tinha aquele tom firme que ele conhecia bem. "Hoje é sábado. Hoje é dia da Sofia. O mundo dos negócios vai sobreviver um dia sem você." Antes que ele pudesse responder, passos apressados na escada anunciaram a chegada de Valquíria. A babá da família desceu carregando uma mochila amarela repleta de suprimentos para o passeio. Aos 35 anos, Valquíria Santos era uma mulher de estatura mediana, cabelos crespos presos em um coque prático e olhos expressivos que pareciam sempre alertas. Natural de São Roque de Minas, ela havia chegado à família Albuquerque 2 anos antes, trazendo consigo referências impecáveis e uma dedicação à Sofia que impressionara até o rigoroso Henrique. "Bom dia, pessoal. Sofia, eu trouxe aqueles biscoitos de polvilho que você adora e também umas frutas para o caminho", disse Valquíria com o sotaque mineiro suave que Sofia adorava imitar. "Dona Mariana, a senhora confirmou com os guias do parque?" "Confirmei ontem. Vamos encontrar o pessoal do centro de visitantes às 9 horas, respondeu Mariana, servindo café para todos. "Valquíria, você tem certeza de que conhece bem aquela região? Faz muito tempo que você não vai lá." Os olhos de Valquíria brilharam com algo que poderia ser nostalgia. "Conheço sim, dona Mariana. Eu trabalhei por lá há alguns anos. É uma região linda, perfeita para crianças. A Sofia vai adorar as cachoeiras."
Sofia pulou de alegria, quase derrubando o copo de leite. Vai ter bichos, vai ter passarinhos. Valquíria, você disse que tem macaco prego lá. Tem sim, minha princesa, e se a gente tiver sorte, pode ver até tatu-peba, respondeu Valquíria, bagunçando carinhosamente as tranças da menina. Henrique observou a interação entre a babá e sua filha. Havia uma naturalidade ali, uma conexão que ele mesmo lutava para construir. O trabalho havia consumido tanto de sua energia que, quando chegava em casa, Sofia já estava dormindo na maioria das noites. Os fins de semana eram constantemente interrompidos por ligações urgentes, reuniões que não podiam esperar, relatórios que precisavam ser revisados ainda hoje. Papai está pensando em trabalho de novo, observou Sofia com a perspicácia típica das crianças. Henrique foi pego em flagrante. Não, minha filha, estou pensando em como vai ser bom passar o dia com vocês. Faz tempo que não fazemos isso. Faz muito tempo, concordou Mariana, e havia uma pontada de mágoa em sua voz. Sofia, conte para o papai o que você aprendeu sobre o cerrado na escola. A menina se animou, subindo na cadeira para ficar mais alta. O cerrado é um bioma único. A professora Fernanda disse que é o berço das águas do Brasil. E tem plantas que só existem lá, como o barbatimão e a cagaita. Ela pronunciou as palavras difíceis com cuidado, orgulhosa de sua memória. Valquíria sorriu. Isso mesmo, Sofia. E tem uma planta que se chama Sempre Viva, igual essa que você encontrou. Elas são muito especiais porque resistem a tudo. Fogo, seca, frio. Como os mineiros, brincou Mariana, mas havia verdade na observação. O telefone de Henrique vibrou. Instintivamente ele estendeu a mão, mas parou ao ver o olhar de advertência da esposa. É o Rodrigo, do escritório de São Paulo. Pode ser importante. Henrique! Mariana se levantou, caminhando até ele e colocando a mão sobre o aparelho. Não. Hoje não. Por favor. Houve um momento de tensão. Sofia parou de falar sobre plantas do cerrado e observou os pais com os olhos grandes, pressentindo o conflito familiar que se repetia tantas vezes. Henrique suspirou, desligou o telefone e o colocou sobre a mesa. Você tem razão. Desculpa, Sofia. Hoje é nosso dia, só nosso. O sorriso que iluminou o rosto da menina valeu mais que qualquer contrato assinado. Ela correu para abraçar o pai, subindo em seu colo com a energia contagiante dos 6 anos. Agora sim, vamos ver os macaquinhos e as cachoeiras, e eu vou ensinar para o papai tudo sobre o cerrado. Valquíria terminou de organizar a mochila enquanto observava a família. Havia trabalho para a elite há 2 anos, mas raramente os via assim, unidos, relaxados, longe das pressões do mundo exterior. Sofia merecia ter os pais presentes, e no fundo do coração, Valquíria torcia para que esse passeio marcasse o início de uma nova fase para todos. Pronto, pessoal, tudo arrumado, anunciou ela. Água, lanche, repelente, protetor solar, kit de primeiros socorros. A estrada para São Roque de Minas está boa. Vai dar tempo de chegar tranquilo. Henrique se levantou, ainda com Sofia nos braços. Então vamos embora, família Albuquerque. A Serra da Canastra nos espera. Quando saíram pela porta da garagem, entrando no SUV prata importado, nenhum deles imaginava que essa seria a última manhã normal que teriam por muito tempo. A BR-050 se estendia à frente como uma fita cinza cortando a paisagem mineira. O SUV Audi Q7 prata deslizava suavemente pela pista, com Henrique ao volante, Mariana no banco do passageiro consultando o GPS e Sofia no banco traseiro conversando animadamente com Valquíria sobre tudo que via pela janela. Olha, Valquíria, aquele boi é gigante. Sofia apontava para um zebu pastando placidamente numa fazenda às margens da rodovia. O gado de corte era imponente sob o sol forte de março, e os pastos se estendiam até onde a vista alcançava.
É um Nelore, minha princesa. Essa raça veio lá da Índia, mas se adaptou muito bem aqui no Brasil, explicou Valquíria, ajustando o cinto de segurança da menina. Meu avô trabalhava numa fazenda de gado. Ele sempre dizia que o Nelore é como o mineiro, resistente e teimoso. Henrique olhou pelo retrovisor, observando a filha absorver cada informação como uma esponja. Valquíria, você nunca me contou que seu avô trabalhava com gado. Ah, seu Henrique, tem muita coisa da minha vida que eu nunca contei. A gente só fala do que é necessário, né? Valquíria sorriu, mas havia algo reservado em seu tom. Minha família sempre trabalhou com a terra de um jeito, ou de outro. Mariana virou-se no banco. Você sente falta de morar no interior? Valquíria ficou alguns segundos em silêncio, olhando a paisagem familiar. Às vezes, a vida lá é mais simples, mas também é mais difícil. Não tem as oportunidades que vocês deram para mim. Papai, quando eu crescer, posso morar numa fazenda? Sofia interrompeu, abraçando um ursinho de pelúcia que não largava nem para dormir. Henrique riu. Pode, minha filha. Você pode ser o que quiser. Empresária, arquiteta como a mamãe, fazendeira ou guia de turismo, completou Sofia. Igual o tio João que a gente vai encontrar hoje. É verdade, disse Mariana, consultando as anotações que havia feito. João Benedito, o guia principal do parque. Trabalha lá há 15 anos, conhece cada trilha. Valquíria se mexeu desconfortavelmente no banco. Henrique captou o movimento pelo espelho retrovisor. Você conhece o João, Valquíria? De vista. São Roque de Minas é cidade pequena. Todo mundo se conhece, pelo menos de vista. Eles passaram por Formiga, depois São Roque de Minas, pequenas cidades que mantinham o charme do interior mineiro. Casas simples com quintais generosos, varandas onde idosos se abrigavam do sol da manhã, crianças correndo descalças pelas ruas de paralelepípedo. Sofia observava, tudo com fascínio, acostumada com os arranha-céus e o trânsito caótico de Belo Horizonte. É diferente da nossa cidade, não é, papai? Muito diferente, Sofia. Aqui as pessoas se conhecem, têm tempo para conversar. Seu Henrique tem razão, concordou Valquíria. Aqui ainda se vive em comunidade. Se alguém precisa de ajuda, todo mundo aparece. Se tem festa, a cidade inteira participa. Mariana sorriu. Deve ser gostoso ter esse tipo de vínculo. É e não é, dona Mariana. Também significa que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Às vezes é difícil ter privacidade. Conforme se aproximavam do Parque Nacional, da Serra da Canastra, a paisagem mudava drasticamente. O cerrado se mostrava em toda sua exuberância. Campos dourados intercalados com capões de mata, morros arredondados cobertos de vegetação baixa e retorcida, e ao longe as serras que davam nome ao parque. Meu Deus, que lugar lindo! Murmurou Mariana, baixando o vidro para sentir o ar puro. Sofia, está vendo aquelas montanhas? Parecem gigantes dormindo. Dormindo não, mamãe. Eles estão protegendo o parque. Sofia bateu palmas de alegria quando avistaram a primeira placa oficial do Ibama. Henrique reduziu a velocidade ao se aproximar da portaria do parque. O centro de visitantes era uma construção simples, mas bem cuidada, com telhado de barro e paredes caiadas. Alguns carros já estavam estacionados. Pick-up trucks de fazendeiros locais, um micro-ônibus de turismo vindo de Brasília e algumas motos de trilheiros. João Benedito os esperava na entrada. Um homem de 42 anos, alto e magro, com a pele curtida pelo sol e um sorriso genuíno que imediatamente inspirava confiança. Usava a camiseta oficial do parque, calça cargo bege e botas de trilha gastas pelo uso. Nos olhos castanhos havia a sabedoria de quem conhecia cada pedra, cada nascente, cada árvore daquele território. Família Albuquerque, sejam muito bem-vindos ao paraíso mineiro!
João se aproximou com entusiasmo. E essa deve ser a famosa Sofia, que quer conhecer os macacos do cerrado. Sofia se escondeu atrás de Valquíria por um instante, mas logo se animou. Você realmente conhece macacos? Conheço sim, princesa. E não só macacos, tatu, veado, lobo-guará. Hoje vocês vão ver um show da natureza. Henrique estendeu a mão. Henrique Albuquerque, obrigado por reservar seu sábado para nós. Imagina, seu Henrique. É sempre um prazer receber famílias que querem conhecer nosso tesouro. E João olhou para Valquíria com um brilho de reconhecimento nos olhos. Valquíria, Santos, nossa, faz quanto tempo? O rosto de Valquíria enrubesceu ligeiramente. Oi, João, faz uns 4 anos. Espera aí. João sorriu mais largamente. Você não é a menina que era guia aqui? A que conhecia cada trilha melhor que qualquer um de nós? Henrique e Mariana trocaram olhares surpresos. Sofia olhou para Valquíria com admiração. Valquíria, você era guia de verdade? Perguntou Sofia. Era sim, minha princesa, alguns anos atrás. Mas agora prefiro cuidar de você. João balançou a cabeça impressionado. Prefere nada. Você era a melhor guia que este parque já teve. Conhecia até os segredos que não estão nos mapas. Ele se virou para Henrique. Seu Henrique, o senhor tem sorte. Com a Valquíria junto, vocês vão ter a melhor trilha possível. Mariana olhou para a babá com curiosidade renovada. Valquíria, por que você nunca nos contou isso? Ah, dona Mariana, isso é passado. Agora minha vida é outra. Valquíria ajeitou a mochila nas costas, claramente desconfortável com a atenção. João continuou animado. Passado nada. Uma vez guia, sempre guia. O conhecimento da terra não se perde. Ele se abaixou para ficar na altura de Sofia. Sua Valquíria aqui conhece histórias do parque que nem eu sei. Se vocês tiverem sorte, ela vai contar algumas no caminho. Sofia abraçou a perna de Valquíria. Conta, Valquíria, conta as histórias. Henrique observava a cena com interesse crescente. A cada momento, descobria facetas novas da mulher que cuidava de sua filha há 2 anos. Como não havia perguntado sobre seu passado? Como havia se contentado apenas com as referências e a competência evidente? Bom, pessoal, João bateu palmas. Que tal começarmos nossa aventura? Tem uma trilha especial planejada. Vamos até a Cachoeirinha primeiro. Depois seguimos para um mirante que tem vista para 3 estados. E se estivermos com muita sorte, paramos, numa nascente onde sempre aparecem animais para beber água. Isso! Vamos ver os bichos! Sofia pulou de alegria. Conforme o grupo se dirigia para o início da trilha, Valquíria assumiu naturalmente a posição de co-guia, apontando plantas, explicando formações rochosas, identificando sons de pássaros. Henrique percebeu que havia subestimado completamente aquela mulher. O que mais o intrigava era a pergunta. O que mais ele não sabia sobre as pessoas em sua vida? A trilha serpenteava suavemente por entre campos de capim-gordura dourado e moitas de pequi nativo. O sol de março aquecia sem queimar e uma brisa constante trazia o perfume doce das sempre-vivas que pontilhavam a paisagem como pequenas estrelas amarelas. Sofia caminhava entre os adultos, parando a cada poucos metros para examinar uma flor diferente ou observar o voo de algum pássaro. Valquíria, o que é aquele som? A menina apontou para um arbusto próximo, de onde saía um canto melodioso e repetitivo. Valquíria parou imediatamente, inclinando a cabeça para ouvir melhor. É um bem-te-vi, minha princesa. Está cantando para marcar território. Olha só. Ela fez um som baixo com os lábios, imitando o chamado. Em segundos, um pássaro amarelo e preto saltou para um galho visível, respondendo ao chamado. Nossa! Sofia bateu palmas baixinho. Como você sabe fazer isso? Meu avô me ensinou quando eu era da sua idade. Ele dizia que para conhecer o cerrado de verdade, a gente tem que aprender a linguagem dos bichos.
João Benedito observava a cena com um sorriso nostálgico. Val sempre teve esse dom. Eu me lembro de uma vez que ela localizou um veado catingueiro ferido só ouvindo os sons que ele fazia. Salvamos o animal graças a ela. Henrique, que caminhava alguns metros atrás, carregando a mochila com água e lanche, acelerou o passo para alcançar o grupo. Valquíria, por quanto tempo você trabalhou como guia? 3 anos, seu Henrique, dos 28 aos 31. Ela ajudou Sofia a subir numa pequena elevação rochosa. Foi uma época especial da minha vida. E por que parou? Perguntou Mariana, fotografando uma borboleta que havia pousado numa flor de barbatimão. Valquíria hesitou, trocando um olhar rápido com João. Ah, dona Mariana, as coisas mudaram. Precisei encontrar trabalho mais estável. Estável? João riu, mas não era um riso alegre. Val, conta a verdade. Você era a melhor guia que tivemos aqui. Os turistas pediam especificamente por você. O que aconteceu mesmo foi que... João. A voz de Valquíria tinha um tom de advertência. Não precisa. Que o quê, João? Mariana havia parado de fotografar e olhava diretamente para os dois. João olhou para Valquíria, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Ele suspirou. História complicada. Melhor ela contar se quiser. Sofia, alheia à tensão entre os adultos, havia descoberto um grupo de formigas cortadeiras carregando pedaços de folhas. Olha, mamãe, elas estão fazendo mudança. A distração foi bem-vinda. O grupo se reuniu para observar as formigas, e Valquíria aproveitou para mudar de assunto, explicando como as saúvas cultivavam fungos nas tocas subterrâneas. Mas Henrique havia notado a evasiva. Como empresário, havia aprendido a ler nas entrelinhas, a perceber quando informações importantes estavam sendo omitidas. Decidiu que conversaria com Valquíria mais tarde. A trilha continuava por uma área de campo rupestre, onde afloramentos rochosos criavam formações espetaculares. Sofia corria de pedra em pedra, sempre supervisionada de perto pelos adultos, enquanto Valquíria identificava plantas raras e explicava como cada uma se adaptava ao solo pobre e às variações extremas de temperatura. Aquela ali é uma caliandra do cerrado. Ela apontou para uma pequena árvore coberta de flores vermelhas em formato de pompom. E ali, aqueles cactos pequenos são mandacaros. Na seca, os animais comem eles para conseguir água. Como você sabe tanto? Perguntou Sofia, impressionada. Eu estudei, minha princesa, e minha avó me ensinou muito também. Ela conhecia cada planta, cada remédio que vem da natureza. Sua avó era indígena? A pergunta de Mariana foi feita com curiosidade genuína, sem preconceito. Era descendente, sim, mistura de índio com quilombola. Ela morava numa comunidade aqui perto. Conhecia segredos do mato que os livros não ensinam. Henrique parou de caminhar. Valquíria, você nunca mencionou isso. Temos uma riqueza cultural em nossa própria casa e não sabíamos. Seu Henrique, a gente do interior aprende a não falar muito sobre essas coisas. Nem todo mundo entende, né? João concordou com a cabeça. É verdade. Muita gente ainda tem preconceito com conhecimento tradicional. Mas aqui no parque, a gente aprendeu a valorizar. Os guias mais antigos, como a família da Val, conhecem coisas que a ciência só agora está descobrindo. Eles chegaram à cachoeirinha após 40 minutos de caminhada. A pequena quedinha d'água formava uma piscina natural de águas cristalinas, rodeada por bromélias e samambaias. O som da água caindo sobre as pedras criava uma melodia relaxante que competia apenas com o canto dos pássaros. Sofia correu até a beira da água, mas obedeceu quando Valquíria disse para não entrar sem os adultos. É fundo? Perguntou ela. Não muito, mas é sempre bom ter cuidado, respondeu João. Que tal fazermos o lanche aqui? Tem sombra e é um lugar lindo.
Enquanto estendiam uma canga no chão e organizavam a comida, Sofia brincava de jogar pequenas pedrinhas na água, observando as ondas que se formavam. Valquíria se sentou numa pedra próxima, tirando os tênis para refrescar os pés na água gelada. Valquíria, disse Henrique, aproximando-se dela com 2 copos de água. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, seu Henrique. Por que você nunca nos contou sobre seu passado, sobre sua família, seu trabalho anterior? Valquíria aceitou o copo e bebeu um gole antes de responder. Seu Henrique, quando a gente vem do interior da zona rural e vai trabalhar para a família de cidade grande, aprende que é melhor não falar muito. As pessoas fazem ideias, acham que a gente não tem estudo, não tem capacidade. Mas você, obviamente, tem ambos. Tenho, sim. Mas também aprendi que às vezes é mais fácil deixar as pessoas pensarem o que querem pensar. Henrique se sentou numa pedra ao lado dela. Isso não é justo, nem com você, nem conosco. Sofia adora você, Mariana confia totalmente em você, e eu percebo que não te conheço de verdade. Sofia veio correndo, interrompendo a conversa. Valquíria, João disse que tem uma nascente secreta perto daqui. É verdade? Valquíria sorriu, a tensão do momento anterior se dissipando. É verdade, minha princesa. Quer que eu leve vocês lá depois do lanche? Quero. Tem bichos lá? Sempre tem. É o lugar favorito dos animais para beber água. Mariana se aproximou do grupo. Uma nascente secreta? Isso não estava no roteiro oficial. João riu. Ah, dona Mariana, a Valquíria conhece lugares que nem estão nos mapas do parque. É uma das vantagens de ter uma guia local de verdade. Então vamos, disse Henrique, levantando-se e estendendo a mão para ajudar Valquíria. Estou curioso para conhecer esses segredos. Enquanto recolhiam os restos do lanche, nenhum deles imaginava que aquela nascente secreta mudaria suas vidas para sempre. A trilha para a nascente secreta era quase imperceptível, mais uma sugestão de caminho do que uma rota definida. Valquíria seguia na frente com a segurança de quem havia percorrido aquele trajeto centenas de vezes, desviando de espinhos, apontando pedras soltas e escolhendo os melhores pontos de apoio. Sofia a seguia de perto, confiante na guia improvisada, enquanto João, Henrique e Mariana vinham logo atrás. Cuidado com esse galho de pau-santo, advertiu Valquíria, segurando um ramo para que Sofia passasse. E olha essa flor aqui, princesa, chama quaresmeira, só floresce no final do verão. A vegetação ficava mais densa conforme avançavam. Peques centenários criavam sombras generosas, e o som de água corrente ficava mais forte a cada passo. O ar estava carregado do perfume de flores silvestres e da umidade característica de locais próximos a nascentes. Valquíria, disse Mariana, fotografando uma bromélia gigante, como você descobriu esse lugar? Minha avó me trouxe aqui quando eu tinha 8 anos. Ela dizia que era um lugar sagrado, onde as águas nascem puras do coração da serra. Valquíria parou e se virou para o grupo. A comunidade dela usava este lugar para cerimônias especiais, batizados, casamentos, despedidas. Despedidas? Perguntou Henrique. Quando alguém importante morria, eles vinham aqui agradecer às águas por terem dado vida àquela pessoa. Sofia, que ouvia tudo com atenção, segurou a mão de Valquíria. É um lugar mágico, então? É sim, minha princesa. Um lugar muito especial. João confirmou com a cabeça. A Valquíria tem razão. Este é um dos poucos locais do parque que mantém características originais. Nem todos os turistas conhecem, por isso a fauna aqui é mais preservada. Eles emergiram numa pequena clareira circular, totalmente protegida por árvores altas. No centro, uma nascente brotava diretamente da rocha, criando um espelho d'água cristalino de cerca de 3 metros de diâmetro.
Sempre vivas floresciam ao redor da margem, e pequenas samambaias cresciam nas pedras úmidas. O local tinha uma quietude quase religiosa, quebrada apenas pelo murmúrio suave da água. "Meu Deus", murmurou Mariana, "é como uma catedral natural." Sofia soltou a mão de Valquíria e correu até a beira da nascente, parando abruptamente quando viu seu próprio reflexo na água parada. "Olha, sou eu. A água é como um espelho." "Cuidado para não cair, minha filha", disse Henrique, mas sua voz carregava mais admiração que preocupação. O lugar realmente tinha algo de sagrado. Valquíria se ajoelhou ao lado de Sofia. "Sabe o que minha avó me ensinou sobre essa nascente?" "O quê?" "Que se você fizer um pedido bem sincero e jogar uma pedrinha pequena na água, o pedido se realiza. Mas tem que ser um pedido do coração, não da cabeça." Sofia imediatamente começou a procurar uma pedra adequada. "Como eu sei se é do coração? Se for um pedido para você ser feliz ou para as pessoas que você ama ficarem bem, é do coração. Se for para ganhar brinquedo ou doce, é da cabeça." "Entendi." Sofia encontrou uma pequena pedra lisa e fechou os olhos. "Estou pedindo para nossa família ficar sempre junta e feliz." Ela atirou a pedra, que criou ondas concêntricas perfeitas na superfície espelhada. Todos aplaudiram. "Minha vez", disse Mariana, procurando sua própria pedra. "Estou pedindo para ter mais momentos como este com vocês." Henrique observou a esposa fazer seu pedido e atirar a pedra. Quando chegou sua vez, ele hesitou. O que realmente desejava? Sucesso nos negócios? Não, isso ele já tinha. Olhou para Sofia, que o observava expectante, e para Mariana, que sorria com uma serenidade que ele não via há meses. "Estou pedindo para ser um pai e marido melhor", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Atirou a pedra e sentiu algo se afrouxar em seu peito. João e Valquíria também fizeram seus pedidos em silêncio. Depois, o grupo se sentou nas pedras ao redor da nascente, aproveitando a paz do lugar. "Valquíria", disse Henrique, "obrigado por nos trazer aqui. É realmente especial." "De nada, seu Henrique. Eu fico feliz em compartilhar isso com vocês." Sofia havia encontrado uma atividade: coletar sempre vivas secas que haviam caído ao redor da nascente. Ela as colocava cuidadosamente numa pequena pilha como se fossem tesouros. "Posso levar algumas para casa, mamãe, para lembrar desse lugar?" "Pode sim, minha filha. Mas deixa algumas aqui também para os próximos visitantes encontrarem." Foi quando Sofia se afastou alguns metros do grupo, seguindo uma trilha de sempre vivas que se espalhavam em direção a um pequeno bosque de pequis mais denso. Valquíria a acompanhava com o olhar, mas estava envolvida numa conversa com João sobre mudanças na administração do parque. "Val, você viu que o novo diretor quer implementar um programa de guias comunitários?" João falava baixo, mas com entusiasmo. "Seria perfeito para você voltar. Eles querem pessoas com conhecimento tradicional." "João, eu já te disse, minha vida agora é outra." "Mas você não sente falta desse lugar, desse trabalho?" Valquíria olhou ao redor da clareira, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela tentou disfarçar. Sinto muito, mas E que, Val? As coisas são complicadas, João. Nem tudo que parece possível realmente é." Henrique ouvia a conversa com interesse crescente. Havia algo na história de Valquíria que ela não estava contando, algo que a fazia evitar retornar ao trabalho que claramente amava. Mariana, que fotografava bromélias numa árvore próxima, de repente gritou: "Gente, onde está a Sofia?" Todos se viraram imediatamente. O local onde a menina havia estado recolhendo flores estava vazio. As sempre vivas que ela havia juntado estavam espalhadas no chão. "Sofia!" Henrique se levantou num salto. "Sofia, onde você está?" Silêncio total,
quebrado apenas pelo som da paz disso. Nascente. Sofia! Mariana gritou mais alto, o pânico evidente em sua voz. Valquíria também se levantou, seus instintos de mãe e guia experiente entrando em ação. Calma, pessoal, ela não pode ter ido longe. Sofia! Ela fez um som alto e agudo com os dedos na boca, um assobio que ecoou pela clareira. Esperaram pela resposta. Nada. João, disse Valquíria, sua voz controlada, mas urgente. Você fica aqui com os pais e continua chamando. Eu vou seguir pela trilha das flores. Pode ser que ela tenha se distraído seguindo as sempre vivas. Eu vou com você, disse Henrique. Não, seu... Henrique, é melhor vocês ficarem aqui. Se ela voltar, precisa encontrar alguém conhecido. Eu conheço cada metro deste lugar. Vou encontrá-la. Mariana havia começado a chorar. Valquíria, por favor, encontra minha filha. Vou encontrar, dona Mariana, prometo. Valquíria desapareceu na vegetação densa, seguindo uma trilha quase invisível. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava focada. Sofia era uma menina curiosa e aventureira. Havia aprendido com Valquíria a não ter medo da natureza, mas também a respeitá-la. O problema é que na Serra da Canastra, mesmo os lugares mais bonitos podiam se tornar perigosos para uma criança sozinha. Conforme se aprofundava na busca, Valquíria rezava para que seus anos de conhecimento daquele lugar fossem suficientes para trazer Sofia de volta em segurança. As 2 horas seguintes pareceram uma eternidade. Valquíria havia retornado à nascente depois de percorrer todas as trilhas próximas, sem encontrar nenhum sinal de Sofia. João organizou uma busca sistemática, usando o rádio portátil para chamar reforços do centro de visitantes. Henrique caminhava em círculos cada vez maiores ao redor da nascente, gritando o nome da filha até a voz ficar rouca. Mariana estava sentada numa pedra, alternando entre crises de choro e momentos de determinação feroz. Já são quase 5 horas, disse João, consultando o relógio. O sol se põe às 6. Temos que acelerar. Não. Henrique parou de caminhar e olhou diretamente para ele. Não vamos parar, não até encontrarmos minha filha. Valquíria se aproximou do casal, carregando algo nas mãos. Eram as sapatilhas lilás de Sofia, as que ela tanto adorava, encontradas na margem de um riacho a 200 metros da nascente. Encontrei estas ao lado da água, disse ela, a voz trêmula. Não tem sangue, não tem sinais de luta. Parece que ela tirou para atravessar o riacho. Mariana pegou as sapatilhas e as abraçou contra o peito. Minha menina, por que ela saiu? Por quê? Dona Mariana, crianças são curiosas. Ela deve ter visto algo interessante e seguiu. O importante é que sabemos a direção que ela tomou. O rádio de João crepitou. João, aqui é o centro de visitantes. Temos uma equipe do Corpo de Bombeiros a caminho. Eta 20 minutos. Recebido, Central. Precisamos também de cães farejadores, se possível. Negativo nos cães. Mas temos 3 guias locais voluntários se deslocando para a área. Henrique se aproximou de Valquíria. Você disse que conhece este lugar melhor que ninguém. Para onde? Uma criança de 6 anos poderia ter ido? Pensando como ela pensa? Valquíria fechou os olhos por um momento, visualizando o terreno e lembrando-se de como Sofia reagia a diferentes estímulos durante a caminhada. Ela gosta de sons de água e adora flores. Se seguiu o riacho, pode ter chegado até a Cachoeira do Fundão, mas são quase 2 quilômetros. Valquíria pausou, uma expressão de preocupação atravessando seu rosto. O que foi? Perguntou Mariana. Tem uma coisa. A cerca de 500 metros daqui, seguindo o riacho, tem uma área que a gente chama de Campo das Sempre Vivas. É um lugar lindo, cheio das flores que ela estava coletando. Mas o que, Valquíria? Henrique agarrou o braço dela. Tem algumas cavidades naturais por lá. Furnas pequenas, nada perigoso se você souber onde estão. Mas uma criança... Vamos, disse Mariana, levantando-se determinada. Agora. Dona Mariana, talvez seja melhor esperarmos os bombeiros.
Agora, Valquíria! O tom de Mariana não admitia discussão. Era a voz de uma mãe desesperada que faria qualquer coisa para encontrar sua filha. O grupo seguiu pela margem do riacho, com Valquíria na frente, usando sua experiência para escolher o caminho mais seguro. A vegetação ficava mais densa e pequenas trilhas de animais se cruzavam em todas as direções. O som da água corrente mascarava qualquer outro ruído, tornando impossível ouvir uma possível resposta aos seus gritos. Sofia! Sofia! Mamãe está aqui! Mariana gritava a cada poucos metros. Princesa, é a Valquíria! Responde para a gente! Henrique usava as mãos como megafone. Sofia, papai está preocupado. Onde você está? Após 20 minutos de caminhada difícil, eles chegaram ao campo das sempre-vivas. Era realmente espetacular. Um pequeno vale circular completamente coberto pelas flores amarelas, como se alguém tivesse espalhado ouro sobre um tapete verde. Mesmo na situação desesperadora, todos pararam, por um instante, admirando a beleza. Ela viria aqui, disse Valquíria com certeza. Certamente viria. Eles se espalharam pela área, chamando e procurando. Foi Mariana quem encontrou o primeiro sinal. Algumas sempre vivas arrancadas e amarradas em pequenos buquês, espalhadas como migalhas de pão de uma história infantil. Ela passou por aqui. Olhem, ela estava fazendo buquês. Mariana mostrou as flores organizadas. Minha menina esperta está deixando um rastro. Valquíria analisou a área ao redor dos buquês. O último está ali. Apontou para a borda do campo, onde a vegetação ficava mais escura e rochosa. Ela seguiu naquela direção. Era quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. As sombras ficaram mais longas e a temperatura começou a cair rapidamente, uma característica do cerrado de altitude. Está escurecendo, observou João. Se ela está numa furna ou cavidade, vai passar frio. Não diga isso. Henrique cerrou os punhos. Não diga isso. Eles seguiram o rastro de buquês até uma área rochosa onde afloramentos de quartzito criavam formações complexas. Ali, as pistas pararam. Não vejo mais flores organizadas, disse Mariana, a voz carregada de pânico. Valquíria se agachou, examinando o terreno com a perícia de quem havia rastreado animais por anos. Tem pegadas pequenas na terra úmida aqui. Seguem em direção àquelas rochas. As rochas formavam uma espécie de labirinto natural, com passagens estreitas e pequenas cavernas. Valquíria conhecia algumas, mas sabia que havia outras que nem ela havia explorado completamente. Sofia! Gritaram todos juntos. Desta vez, acreditaram ter ouvido algo, um som fraco, quase imperceptível. Ouviram isso? Mariana agarrou o braço de Henrique. Fizeram silêncio total. Então, claramente, uma vozinha fraca. Mamãe? Valquíria? Sofia! Mariana correu em direção às rochas. Onde você está, minha filha? Não consigo sair. Estou num buraco. A voz vinha de uma fenda entre as rochas, uma abertura que não passava de meio metro de largura. Valquíria se aproximou da fenda e gritou. Sofia! É a Valquíria! Você está machucada! Meu pé dói e estou com frio! Henrique tentou se enfiar na abertura, mas seus ombros largos não passaram. João também era grande demais. Apenas Valquíria tinha o porte físico para tentar. Vou descer, disse ela, tirando a mochila. É perigoso, alertou João. Ela é uma criança de 6 anos e está com frio. Cada minuto conta. Mariana segurou a mão de Valquíria. Por favor, traz minha filha de volta. Vou trazer, dona Mariana, prometo. Valquíria começou a descer pela fenda rochosa, suas habilidades de escalada retornando naturalmente. Conforme descia, a luz do dia desaparecia e ela usava o celular como lanterna. Sofia, estou chegando, minha princesa. Valquíria, você veio me buscar. Claro que vim. Não ia deixar minha princesa sozinha aqui.
Lá no alto, Henrique e Mariana se abraçaram, chorando de alívio e preocupação. A filha estava viva, mas ainda não estava salva. A fenda se alargava conforme Valquíria descia, revelando uma pequena caverna natural, iluminada apenas pela luz fraca que filtrava da abertura superior. Sofia estava encolhida num canto, abraçando os joelhos, descalça e tremendo. Seus cabelos estavam emaranhados com pequenos gravetos e havia um corte superficial no joelho direito, mas ela sorriu ao ver Valquíria aparecer. Valquíria, eu sabia que você ia me encontrar. A menina se levantou, mancando ligeiramente, e correu para abraçar sua salvadora. Minha princesa corajosa, disse Valquíria, envolvendo Sofia em seus braços. Você está bem? Deixa eu ver esse machucado. Eu escorreguei numa pedra molhada. Tentei subir de volta, mas não consigo alcançar. Sofia apontou para as paredes lisas da caverna que se elevavam cerca de 3 metros até a abertura. E está muito frio aqui embaixo. Valquíria examinou rapidamente o ferimento no joelho. Era apenas um arranhão, nada grave. Tirou sua própria jaqueta e vestiu em Sofia, que imediatamente parou de tremer. Sofia! A voz de Mariana ecoou pela fenda. Minha filha, você está bem? Estou, mamãe. A Valquíria está aqui comigo. Valquíria! Gritou Henrique. Como ela está? Está bem, seu Henrique. Só um arranhãozinho no joelho. Mas vamos precisar de corda para tirá-la daqui. João, lá em cima, já estava no rádio. Central, aqui é João. Localizamos a criança. Precisamos de equipamento de resgate. Ela está numa fenda rochosa a aproximadamente 3 metros de profundidade. Recebido, João. Equipe de resgate está a 10 minutos da sua localização. Valquíria se sentou numa pedra e puxou Sofia para seu colo. Agora me conta, princesa, como você veio parar aqui? Eu vi as flores mais bonitas do mundo seguindo o riacho, Sofia falou com entusiasmo, como se sua aventura tivesse sido proposital. Tinha um campo todo dourado, igualzinho a um tesouro. Aí eu comecei a fazer buquês para levar para vocês. E depois? Depois eu ouvi um barulho estranho vindo daqui das pedras. Parecia um filhotinho chorando. Então eu vim ver se era um bichinho precisando de ajuda. Valquíria sorriu, reconhecendo a personalidade generosa de Sofia. E você escorregou tentando ajudar o bichinho? É, mas quando eu caí aqui, não tinha nenhum bichinho. Acho que ele fugiu. Sofia pausou e olhou ao redor da caverna. Valquíria, você acha que os bichinhos ficam com medo igual as pessoas? Acho sim, minha princesa. Por isso é importante sempre irmos acompanhadas quando queremos ajudar alguém. Eu sei. Desculpa por ter saído sem avisar. Vocês ficaram preocupados? Valquíria riu, um riso carregado de alívio e carinho. Um pouquinho preocupado, sim. Seu Henrique quase arrancou os cabelos, gritou. João lá de cima, arrancando risos nervosos de todos. Sofia se aconchegou mais no colo de Valquíria. Eu sabia que você ia me encontrar. Você conhece todos os lugares secretos da serra. Como você sabia disso? Porque você tem o mesmo olhar da minha avó Teresa quando ela olhava para as plantas do quintal, um olhar de quem entende os segredos. A observação da menina surpreendeu Valquíria. Sofia tinha apenas 6 anos, mas demonstrava uma percepção emocional impressionante. Sofia, disse Valquíria, enquanto esperamos o pessoal nos tirar daqui, posso te contar uma história? Pode? Uma história de verdade? De verdade. Sobre uma menina que se perdeu na serra há muito tempo atrás. Era você? Era eu. Eu tinha 7 anos, quase da sua idade. Estava com minha avó coletando ervas medicinais quando me distraí perseguindo uma borboleta azul muito bonita. Sofia se endireitou interessada. E aí? Aí, quando percebi, estava sozinha numa parte da serra que não conhecia. Comecei a chorar, com muito medo. Escureceu e eu ouvi sons de animais que não sabia identificar. Nossa!
E sua avó te encontrou? Encontrou, sim. Mas sabe como? Como? Ela disse que seguiu o som do meu choro, mas não só isso. Ela seguiu também o que ela chamava de rastro do coração. Sofia franziu a testa, confusa. Rastro do coração? É assim que minha avó chamava a conexão que as pessoas que se amam têm. Ela dizia que quando alguém que você ama está em perigo, seu coração cria um caminho invisível até essa pessoa. Como um mapa mágico? Como um mapa mágico, confirmou Valquíria. E hoje foi esse mapa que me trouxe até você. Lá em cima, os pais de Sofia ouviam a conversa e se emocionavam. Henrique segurava a mão de Mariana, ambos realizando como eram sortudos por terem Valquíria em suas vidas. Sons de equipamentos e vozes se aproximavam. A equipe de resgate havia chegado. Valquíria, Sofia, como vocês estão aí embaixo? Era a voz de um dos bombeiros. Estamos bem. A menina está consciente e sem ferimentos graves. Perfeito. Vamos descer uma corda. Primeiro subimos a criança, depois você. Em poucos minutos, uma corda espessa desceu pela fenda. Um bombeiro vestindo equipamento completo de rapel desceu para avaliar a situação. Oi, princesa, disse o bombeiro, um homem jovem e sorridente. Que tal darmos um passeio de corda? Sofia olhou para Valquíria, que assentiu encorajadoramente. Vai ser divertido. E como no parquinho. Você vem comigo? Perguntou Sofia. Vou logo atrás, prometo. O resgate foi rápido e eficiente. Em 10 minutos, Sofia estava nos braços de seus pais, chorando e rindo ao mesmo tempo. Valquíria subiu em seguida, recebida como uma heroína pela pequena multidão que havia se formado. Bombeiros, guias do parque e até alguns turistas que ofereceram ajuda. João abraçou Valquíria. Você é incrível, Val, sempre foi. Sofia, que é corajosa, respondeu ela, observando a reunião familiar. E a família dela, eles mereciam esse final feliz. Enquanto os bombeiros examinavam Sofia e confirmavam que ela estava bem, Henrique se aproximou de Valquíria. Como posso te agradecer? Perguntou ele, a voz embargada. Não precisa agradecer, seu Henrique. É minha família também. E naquele momento, sob o céu estrelado da Serra da Canastra, todos entenderam que realmente eram. A noite havia caído completamente sobre a Serra da Canastra quando o grupo finalmente retornou ao centro de visitantes. Sofia caminhava entre os pais, segurando uma mão de cada um, usando as sapatilhas lilás que Valquíria havia trazido de volta. O ferimento no joelho estava limpo e coberto com um curativo colorido que um dos bombeiros havia dado especialmente para ela. Posso dormir aqui hoje? Perguntou Sofia, olhando as estrelas que brilhavam com uma intensidade impossível de se ver na cidade. Nunca vi tantas estrelas na vida. Hoje não, minha filha, disse Henrique. Amanhã temos que voltar para Belo Horizonte. Você tem escola na segunda-feira. Mas o céu está tão bonito, Sofia fez biquinho. E eu queria ver os bichos de noite. João se aproximou do grupo. Se vocês quiserem, tem uma pousada muito boa na cidade. E amanhã de manhã posso levar vocês para ver a nascente do Rio São Francisco. É pertinho daqui. Mariana olhou para Henrique. Que tal? Não. Faz mal perder um dia de escola depois do que aconteceu. Henrique consultou o relógio, um hábito que persistia mesmo após o susto. Eram quase 9 da noite. A ideia de pegar a estrada naquele horário, depois da tensão do dia, realmente não parecia prudente. Tudo bem, concordou ele, mas preciso fazer algumas ligações. Henrique, Mariana tocou seu braço suavemente. As ligações podem esperar até segunda-feira? Ele olhou para a esposa, depois para Sofia, que estava encostada em Valquíria, observando as estrelas. Podem sim, podem esperar. A pousada Serra Dourada era simples, mas acolhedora, com quartos limpos e uma
varanda que dava vista para as montanhas. A proprietária, Dona Conceição, uma senhora de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e avental florido, recebeu o grupo com quitutes caseiros e café recém-coado. "Nossa Senhora, que susto vocês passaram!" disse ela, servindo pão de açúcar ainda morno e queijo Minas fresco. "Graças a Deus a menina está bem. Aqui na Serra, a gente sempre fica preocupado quando criança se perde." Sofia devorava o pão com geleia de pequi enquanto contava sua aventura para Dona Conceição, que ouvia com atenção maternal. "E a Valquíria desceu na caverna para me buscar. Ela é corajosa igual super-heroína." Valquíria sorriu timidamente. A Sofia que foi corajosa. Ficou calminha lá embaixo, sem chorar. "Valquíria", disse Dona Conceição, observando-a mais atentamente. "Você não é filha da Benedita Santos, da comunidade do Quilombo da Canastra?" O rosto de Valquíria mudou ligeiramente. "Sou neta, Dona Conceição. A senhora conheceu minha avó?" "Conheci sim. Benedita era benzedeira, não era? Curava de tudo com as ervas do mato. Mulher muito sábia." Dona Conceição se virou para os outros. A avó da Valquíria era uma das pessoas mais respeitadas da região. Conhecia cada planta medicinal do cerrado. Henrique e Mariana trocaram olhares surpresos. A cada hora descobriam algo novo sobre a mulher que cuidava de sua filha há 2 anos. "Valquíria", disse Henrique, "sua avó ainda está viva?" "Não, seu Henrique. Ela morreu quando eu tinha 19 anos. Mas me ensinou muito antes de partir." Sofia, que havia terminado o lanche, subiu no colo de Valquíria. "Conta mais da sua avó. Ela sabia fazer mágica com as plantas?" "Não era mágica, princesa. Era conhecimento. Conhecimento que passou de avó para mãe, de mãe para filha, durante muitas gerações." Valquíria acomodou Sofia melhor em seu colo. "Minha avó sabia qual planta curava dor de cabeça, qual ajudava a dormir, qual cicatrizava ferida, como a babosa que a mamãe passa quando eu me machuco." "Exatamente. Só que ela conhecia mais de 100 plantas diferentes." João, que havia se juntado ao grupo na varanda da pousada, acrescentou: "O conhecimento tradicional é um tesouro, Valquíria. Por isso sempre falei que você deveria voltar a trabalhar no parque. Esse tipo de sabedoria está se perdendo." Valquíria ficou quieta por um momento, olhando as estrelas. "João, posso conversar com você em particular?" Eles se afastaram alguns metros do grupo, mas ainda permaneceram na varanda. Henrique observou que a conversa parecia séria, com Valquíria gesticulando nervosamente e João balançando a cabeça. "Mamãe", disse Sofia, "a Valquíria está triste?" "Não sei, minha filha. Talvez ela esteja pensando na avó dela." Depois de 10 minutos, Valquíria voltou ao grupo. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "Valquíria", disse Mariana, "está tudo bem?" "Está sim, Dona Mariana. É só que conversar sobre minha avó sempre me emociona." Sofia desceu do colo de Valquíria e foi até Henrique. "Papai, posso fazer uma pergunta sobre trabalho?" Henrique sorriu. "Pode, minha filha. Se alguém é muito boa numa coisa que ama, fazer, mas não pode fazer, isso é triste?" A pergunta pegou Henrique de surpresa. É bem triste, sim. Por que a pergunta?" Sofia olhou para Valquíria. "Porque eu acho que a Valquíria quer trabalhar na serra de novo, mas alguma coisa não deixa." A percepção da menina surpreendeu todos os adultos. Henrique olhou para Valquíria, que desviou o olhar. "Valquíria", disse ele gentilmente, "Sofia tem razão? Há algo impedindo você de voltar a trabalhar como guia?" Valquíria respirou fundo. "Seu Henrique, são questões complicadas. Tem a ver com a razão pela qual eu saí da serra anos atrás. Você pode nos contar?" perguntou Mariana. "Talvez possamos ajudar." "Não sei se devem se meter nisso, Dona Mariana. São problemas de gente simples do interior." "Valquíria!" disse Henrique, levantando-se e se sentando numa cadeira mais próxima dela.
Depois do que você fez hoje, salvando minha filha, você faz parte da nossa família. E família ajuda família. Valquíria olhou para Sofia, que havia voltado para seu colo e agora dormia encostada em seu ombro. É uma história longa. Temos a noite toda, disse Mariana. João se aproximou novamente. Val, conta para eles. Você precisa de aliados e eles são boa gente. Valquíria suspirou profundamente. Tudo bem, mas vão descobrir coisas sobre mim que talvez não gostem. Impossível, disse Henrique. Você salvou minha filha hoje. Não há nada que possa mudar nossa opinião sobre você. Sob o céu estrelado da serra, com Sofia dormindo em seus braços, Valquíria começou a contar a história que havia guardado para si por 4 anos. Uma história que mudaria para sempre a relação daquela família. Valquíria acomodou Sofia melhor em seu colo antes de começar a falar, sua voz baixa para não acordar a menina que dormia profundamente após a aventura do dia. A luz amarelada da varanda criava sombras dançantes em seu rosto, revelando uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Quando eu saí do trabalho de guia há 4 anos, não foi por escolha, começou ela, olhando para as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado. Foi porque denunciei um esquema de caça ilegal dentro do parque. João confirmou com a cabeça. Val descobriu que alguns fazendeiros da região estavam organizando caçadas para turistas estrangeiros ricos. Matavam onças, veados campeiros, até algumas espécies protegidas. Henrique se inclinou para a frente, interessado. E você denunciou? Denunciei para o IBAMA, para a Polícia Ambiental, para todo mundo que podia fazer alguma coisa. Tinha fotos, vídeos, tudo documentado. Valquíria pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. O problema é que um dos organizadores do esquema era Coronel Durval Mendonça. Dona Conceição, que ouvia da porta da pousada, fez o sinal da cruz. Nossa Senhora Valquíria, você mexeu com o coronel? Quem é esse coronel? Perguntou Mariana. João respondeu, a voz carregada de desprezo. Durval Mendonça é um ex-militar que virou fazendeiro. Tem uma propriedade gigante que faz divisa com o parque. Rico, influente e acostumado a fazer o que quer na região. E quando descobriu que eu havia denunciado, continuou Valquíria, ele usou todos os contatos dele para me prejudicar. Conseguiu que eu fosse demitida do parque, espalhou boatos sobre mim na cidade, disse que eu estava mentindo para prejudicar fazendeiros honestos. Henrique franziu a testa. Mas você tinha provas? Tinha. Mas misteriosamente as provas sumiram do processo. E algumas pessoas que iam testemunhar a meu favor mudaram de versão. O coronel tem muito poder por aqui, seu Henrique. Emprega muita gente, financia campanhas políticas. Mariana se levantou e começou a andar pela varanda indignada. Isso é absurdo. E a justiça não fez nada? A investigação foi arquivada por falta de provas. E eu fiquei marcada na região como alguém que inventava histórias para prejudicar pessoas importantes. Valquíria acariciou os cabelos de Sofia. Foi quando decidi sair da serra. Precisava recomeçar em outro lugar. Por isso você veio trabalhar conosco, murmurou Henrique, compreendendo. Exato. São Roque de Minas é cidade pequena. Não tinha trabalho para mim aqui depois do que aconteceu. Procurei emprego em Belo Horizonte e a agência de babás me indicou para vocês. João se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda. Mas agora as coisas mudaram, Val. O coronel Durval morreu no ano passado. Infarto. E tem gente nova na direção do parque. Gente que conhece sua reputação de verdade. Não importa, João. O estrago já está feito. E além disso... Valquíria hesitou. Além disso, o quê? Insistiu Mariana. Além disso, eu tenho uma vida nova agora. Tenho vocês. Tenho a Sofia. Ela olhou para a menina adormecida. Não quero mexer em vespeiro outra vez.
Henrique ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Como empresário, conhecia bem os jogos de poder e influência. Sabia que pessoas como esse coronel existiam em todos os setores, usando conexões para escapar das consequências de seus atos. Valquíria, disse ele. Finalmente, posso fazer uma pergunta. Você tem ainda alguma prova do que aconteceu? Algum documento, foto, qualquer coisa? Por que, seu Henrique? Porque talvez seja a hora de fazer justiça. Valquíria balançou a cabeça. Seu Henrique, o senhor não entende. Aqui não funciona igual na cidade grande. Aqui, as famílias poderosas controlam tudo há gerações. Mas você disse que ele morreu? Morreu. Mas o filho dele, Durval Júnior, assumiu os negócios. E é pior que o pai. Mais violento, mais sem escrúpulos. Dona Conceição se aproximou do grupo. Com licença, mas eu ouvi a conversa. Valquíria tem razão em ter cuidado. Os Mendonça sempre foram uma família perigosa. Mas... Ela pausou, olhando ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo. Tem coisas mudando na região. Tem gente nova chegando. Gente que não tem medo dos Mendonça. Que tipo de gente? Perguntou Mariana. Pesquisadores da universidade, ONGs ambientais, até alguns políticos de Brasília que estão interessados em preservação. O parque está ganhando importância nacional. João se animou. É verdade, Val. Tem um projeto novo de expansão do parque. E estão criando uma reserva que vai incluir parte das terras dos Mendonça. Se conseguirem provar que aquela família estava envolvida em crimes ambientais... Poderiam perder as terras, completou Henrique. Valquíria, você entende o que isso significa? Suas denúncias de 4 anos atrás podem ser a chave para proteger essa região definitivamente. Valquíria olhou para Sofia, que murmurou algo em sonho e se aconchegou mais em seus braços. Eu não posso arriscar. E se eles vierem atrás de mim? E se tentarem prejudicar vocês por causa da minha relação com a família? Deixa eles tentarem, disse Henrique com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Mariana. Valquíria, eu tenho recursos, tenho contatos, tenho advogados e, mais importante, tenho a determinação de proteger quem faz parte da minha família. Mariana se sentou ao lado de Valquíria. E eu tenho contatos no meio arquitetônico e urbanístico. Conheço pesquisadores, ambientalistas, gente que luta pela preservação. Você não está sozinha dessa vez. Sofia se mexeu e abriu os olhos, despertando com a conversa. Valquíria, por que todo mundo está falando sério? Não é nada, minha princesa. Os adultos estão só conversando sobre trabalho. Sofia se sentou no colo de Valquíria e olhou para os 3 adultos. É sobre você voltar a trabalhar na serra? A perspicácia da menina continuava surpreendendo. É sim. Então você deveria voltar. Hoje você salvou minha vida porque conhece este lugar. Imagine quantas pessoas você pode salvar se trabalhar aqui de novo. A simplicidade e a lógica de Sofia calaram todos por um momento. Uma criança de 6 anos havia resumido em 2 frases o que eles estavam tentando explicar em meia hora. Sabe de uma coisa, Valquíria? Disse Henrique. Sofia tem razão. E eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Que tal combinarmos justiça com oportunidade? Ajudamos você a denunciar os crimes ambientais novamente, com toda a proteção legal necessária. E, ao mesmo tempo, criamos uma situação onde você pode voltar a fazer o que ama. Valquíria olhou para cada um dos rostos ao redor. Via determinação em Henrique, apoio em Mariana, encorajamento em João e nos olhos sonolentos de Sofia, uma confiança absoluta em suas habilidades. Eu preciso pensar. Pensa sim, disse Sofia, dando um beijo na bochecha de Valquíria. Mas lembra que às vezes o coração sabe a resposta antes da cabeça. Mais uma vez, a sabedoria infantil de Sofia tocou no centro da questão. Valquíria sorriu pela primeira vez naquela noite, e todos perceberam que a decisão já estava sendo tomada.
O domingo amanheceu com uma névoa dourada envolvendo as montanhas da Serra da Canastra. Sofia acordou animada na cama de casal que dividia com os pais, ansiosa para conhecer a nascente do Rio São Francisco que João havia prometido mostrar. Valquíria, que dormira no quarto ao lado, apareceu na varanda da pousada carregando uma xícara de café e uma expressão mais determinada do que Henrique a havia visto nos últimos 2 anos. "Bom dia, família", disse ela, e havia algo diferente em sua voz, uma firmeza nova, como se uma decisão importante tivesse sido tomada durante a noite. "Bom dia, Valquíria", Sofia correu para abraçá-la. "Sonhei que você virava a rainha da serra e protegia todos os animais." Valquíria riu, erguendo Sofia nos braços. "Rainha não, princesa, mas talvez uma guardiã." Henrique e Mariana trocaram olhares. Conheciam Valquíria bem o suficiente para perceber que ela havia chegado a uma conclusão durante a madrugada. "Valquíria", disse Henrique, servindo café para todos, "você parece diferente hoje." "É porque tomei uma decisão, seu Henrique." Ela se sentou na mesa de madeira rústica da varanda, com Sofia em seu colo. "Vou aceitar a proposta de vocês. Vou denunciar os crimes ambientais novamente." João, que chegara cedo trazendo pães frescos da padaria local, bateu palmas. "Val, essa é a decisão certa. A região precisa de você. Mas", continuou Valquíria erguendo a mão, "com algumas condições." "Diga", disse Mariana, sentando-se ao seu lado. "Primeiro, vamos fazer isso direito. Documentação completa, advogados competentes, proteção legal total. Não quero que o que aconteceu antes se repita." Henrique assentiu. "Feito. Tenho os melhores advogados ambientalistas de Minas Gerais na minha agenda." "Segundo, quero que Sofia e vocês fiquem longe do conflito direto. Se os Mendonça tentarem alguma coisa, não quero que minha família seja afetada." "Nossa família", corrigiu Mariana. "E não se preocupe, sabemos nos proteger." "E terceiro", Valquíria pausou, olhando para Sofia. "Quero que tudo isso seja feito pensando no futuro. Não é sobre vingança contra os Mendonça. É sobre preservar este lugar para que crianças como a Sofia possam conhecê-lo quando crescerem." Sofia abraçou Valquíria mais forte. "Valquíria, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Depois do café da manhã, o grupo se dirigiu à nascente do Rio São Francisco. A trilha era curta, mas emocionante, passando por campos de sempre-vivas e pequenas cachoeiras. Sofia caminhava animada entre os adultos, parando constantemente para coletar flores e observar pássaros, mas agora sempre avisando quando ia se afastar do grupo. A nascente em si era um momento mágico, um pequeno olho d'água brotando diretamente da rocha, rodeado por vegetação exuberante. Uma placa simples marcava o local. "Aqui nasce o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional." "É aqui que nasce o velho Chico?" perguntou Sofia, impressionada. "É aqui mesmo, princesa", respondeu João. "Esta aguinha vai percorrer mais de 2.000 quilômetros até chegar ao mar." Sofia se ajoelhou ao lado da nascente e tocou a água com cuidado. "É geladinha e tão limpa." Valquíria se ajoelhou ao lado dela. "Esta é uma das razões pelas quais precisamos proteger a serra, Sofia, para que esta água continue assim, pura e abundante." Henrique observava a cena, fotografando com o celular. Como empresário, estava acostumado a tomar decisões rápidas e mobilizar recursos, mas raramente se envolvia em causas pessoais. Agora, vendo sua filha e Valquíria naquele lugar sagrado, sentia uma motivação diferente, não apenas financeira ou profissional, mas emocional. "Valquíria", disse ele, "que tipo de apoio você vai precisar para recomeçar as denúncias?" "Primeiro, precisamos reunir novas evidências. As antigas foram destruídas ou desapareceram. Mas eu sei onde procurar e tenho contatos que podem ajudar." João se animou.
Eu posso ajudar. Conheço outros guias que viram coisas suspeitas, mas nunca falaram por medo. E eu tenho um amigo fotojornalista em Belo Horizonte, acrescentou Mariana. Ele trabalha com reportagens investigativas sobre meio ambiente. Valquíria sorriu, sentindo-se apoiada pela primeira vez em anos. Mas a coisa mais importante é timing. Precisa ser feito no momento certo, quando tivermos proteção suficiente. E quando será isso? Perguntou Henrique. João mencionou ontem que tem pessoas novas chegando à região. Pesquisadores, ONGs, políticos interessados em conservação. Se conseguirmos alinhar nossa denúncia com esses movimentos, criamos uma coalizão, completou Henrique, entendendo a estratégia. Em vez de uma pessoa isolada fazendo acusações, temos um movimento organizado lutando pela preservação. Exatamente. Sofia, que brincava com pedrinhas na beira da nascente, de repente se levantou e correu para o grupo. Gente, eu tive uma ideia. Que ideia, minha filha? Perguntou Mariana. Por que a gente não faz um projeto aqui, igual quando a mamãe projeta casas, mas para proteger a natureza? Os adultos se olharam, surpresos com a sugestão. Mariana se ajoelhou na altura de Sofia. Que tipo de projeto, amor? Um lugar onde as pessoas podem vir aprender sobre a serra, com trilhas seguras, guias que conhecem tudo. Sofia olhou para Valquíria. E onde os animais ficam protegidos. Henrique se aproximou interessado. Sofia, você está falando de um centro de educação ambiental? Isso! E a Valquíria seria a diretora. Valquíria ficou sem palavras por um momento. A ideia de Sofia era, simultaneamente, simples e brilhante. Um centro educacional seria uma forma de gerar renda sustentável para a região, preservar o meio ambiente e criar uma base institucional forte para enfrentar pessoas como os Mendonça. Sofia, disse Valquíria, abraçando a menina. Você é um gênio. João bateu na testa. Claro. Por que não? Pensei nisso antes. Um centro de educação ambiental com foco no conhecimento tradicional seria perfeito. Mariana já estava visualizando as possibilidades. Podemos projetar um espaço que se integre perfeitamente à paisagem, uso de materiais locais, energia sustentável. E eu posso investir no projeto, disse Henrique. Não apenas como negócio, mas como uma forma de retribuir a região que nos deu tanto. Valquíria olhou para cada um deles, depois para Sofia, que sorria orgulhosa de sua ideia. Vocês estão falando sério? Completamente, respondeu Henrique. Valquíria, que tal transformarmos sua volta à serra não apenas em justiça para o passado, mas em esperança para o futuro? Com uma condição, disse Sofia, levantando o dedinho. Eu quero ser a primeira visitante oficial do centro. Todos riram. E Valquíria sentiu, pela primeira vez em 4 anos, que estava no caminho certo para voltar para casa. Conforme desciam a trilha de volta, os planos começavam a tomar forma. Não era apenas sobre denunciar crimes ambientais. Era sobre criar algo novo, algo que preservasse a serra e honrasse as tradições de seus ancestrais. A pequena Sofia, sem saber, havia plantado a semente de uma transformação que mudaria não apenas a vida de Valquíria, mas toda a região da Serra da Canastra. 8 meses se passaram desde aquele domingo transformador na nascente do Rio São Francisco. Era agora uma manhã dourada de outubro, com ipês amarelos florindo por toda a Serra da Canastra, quando a família Albuquerque retornava pela estrada de terra que levava ao Centro de Educação Ambiental Serra Dourada. O projeto, que havia nascido de uma ideia de Sofia e se tornado realidade através da determinação coletiva de todos. O centro ocupava uma área de 5 hectares, cedida em parceria com o IBAMA, onde antes funcionava uma antiga sede de fazenda abandonada. Mariana havia projetado as instalações com maestria, criando edificações que pareciam brotar naturalmente da paisagem.
telhados verdes cobertos de sempre-vivas, paredes de adobe feitas com terra local, grandes janelas que emolduravam a vista das montanhas. Henrique havia investido não apenas capital financeiro, mas seu tempo e energia, descobrindo uma paixão por sustentabilidade que nunca soubera possuir. "Olha lá, mamãe, nossa escola da natureza!" Sofia, agora com 7 anos, apontou empolgada para os prédios que se avistavam no horizonte. Ela havia crescido alguns centímetros e ganhado uma confiança nova, resultado dos meses passados dividindo seu tempo entre Belo Horizonte e a Serra, aprendendo sobre meio ambiente tanto na teoria quanto na prática. Valquíria estava diferente também. Usava agora um uniforme caqui personalizado com o logo do centro, uma sempre viva estilizada em dourado, e carregava uma prancheta com anotações sobre o programa do dia. Seus cabelos estavam mais curtos, presos em um penteado prático, e seus olhos brilhavam com uma energia que havia estado adormecida por anos. O título oficial em sua camiseta dizia Coordenadora de Educação Ambiental e Saberes Tradicionais. "Sofia", disse ela, virando-se no banco do passageiro, "hoje temos uma surpresa especial para você." "Que surpresa?" "As crianças da Escola de São Roque de Minas vão visitar o centro pela primeira vez. Você vai ser a guia mirim delas." Sofia bateu palmas de alegria. Desde a inauguração do centro em agosto, ela havia se tornado uma embaixadora natural do projeto, conhecendo cada trilha, cada planta medicinal do jardim etnobotânico que Valquíria havia criado e cada história sobre a cultura local. O processo para chegar até ali não havia sido simples. As denúncias contra a família Mendonça foram refeitas com documentação robusta, apoio jurídico e uma coalizão de ONGs ambientais. Durval Mendonça Júnior tentou intimidar e pressionar, mas desta vez enfrentou uma frente organizada que incluía políticos de Brasília, pesquisadores da UFMG e a influência discreta, mas eficaz, de Henrique no mundo empresarial mineiro. O golpe final veio quando descobriram que os Mendonça estavam vendendo ilegalmente madeira nobre para atravessadores do Pará. Com as novas evidências, Durval Júnior foi preso e grande parte das terras da família foi incorporada à expansão do Parque Nacional. Valquíria não sentiu prazer com a prisão, apenas alívio de que a serra estivesse protegida. "Valquíria", disse Henrique, estacionando o carro na entrada do centro. "Você viu os números de visitação do mês passado?" "Vi, sim. 350 pessoas, vindas de 7 estados diferentes." Valquíria sorria com orgulho. "E a lista de espera para os cursos de fim de semana está com 2 meses de antecedência." O centro oferecia programas variados, trilhas educativas para famílias, cursos sobre plantas medicinais, workshops de artesanato tradicional e um programa especial para escolas públicas da região. Valquíria coordenava tudo com a eficiência de quem finalmente estava fazendo o trabalho que nascera para realizar. Eles foram recebidos por João, que agora trabalhava meio período no centro como guia-chefe. "Bom dia, pessoal. As crianças de São Roque já chegaram. Estão no auditório assistindo ao vídeo de apresentação." O auditório era uma construção circular com teto aberto no centro, permitindo que a luz natural iluminasse o espaço. 25 crianças entre 8 e 10 anos estavam sentadas em arquibancadas de madeira de reflorestamento, observando fascinadas um documentário sobre a fauna local que Mariana havia produzido com seu amigo fotojornalista. "Crianças", anunciou João, "temos uma visitante muito especial hoje. Esta é Sofia Albuquerque, nossa guia mirim oficial." Sofia subiu no pequeno palco com a desenvoltura de quem já havia feito apresentações várias vezes. "Oi, pessoal! Quem aqui já viu um lobo-guará?" Algumas mãos se levantaram timidamente. Sofia sorriu. "Eu também não tinha visto até conhecer a Serra da Canastra. Mas aqui vocês vão aprender que não é só sobre ver os animais.
é sobre entender como protegê-los. Valquíria observava de um canto do auditório emocionada. Sofia havia desenvolvido uma habilidade natural para se comunicar com outras crianças sobre meio ambiente, transformando conceitos complexos em linguagem simples e divertida. A primeira parada do nosso tour, continuou Sofia, vai ser no jardim da vovó Benedita. O jardim etnobotânico havia sido nomeado em homenagem à avó de Valquíria e continha mais de 80 espécies de plantas medicinais do Cerrado, cada uma com uma plaquinha explicando seu uso tradicional e sua importância ecológica. Valquíria havia conseguido reunir plantas que sua avó havia ensinado, algumas consideradas raras pelos botânicos da universidade. Conforme o grupo de crianças visitantes seguia pelas trilhas, guiado por Sofia e supervisionado por Valquíria, Henrique e Mariana se dirigiam para o escritório administrativo. Lá, Henrique revisava planilhas financeiras, enquanto Mariana trabalhava no projeto de expansão das instalações. Você viu que a Fundação Ford quer financiar um programa de formação de guias comunitários? Disse Mariana, mostrando um e-mail no computador. Vi e a Unesco manifestou interesse em considerar o centro como modelo de educação ambiental para outras regiões do Brasil. Henrique fechou o laptop e olhou pela janela, vendo Sofia explicar para as outras crianças como sua família havia se apaixonado pela serra. Mariana, você percebe o que aconteceu conosco? Percebi. Mudamos completamente. Mariana se levantou e foi até a janela ao lado dele. Lembra de 8 meses atrás? Você vivia no celular, eu vivia nos projetos urbanos e Sofia mal nos via. E agora passamos os fins de semana aqui. Sofia está se tornando uma pequena ambientalista e eu descobri que posso fazer negócios que também fazem bem para o mundo. Eles observaram Valquíria ensinar as crianças sobre a importância das abelhas nativas para a polinização do cerrado. Ela havia se tornado uma educadora nata, capaz de manter a atenção de adultos e crianças com suas histórias sobre a relação entre pessoas e natureza. E Valquíria, disse Mariana, ela literalmente floresceu. É engraçoso, refletiu Henrique. Nós pensávamos que estávamos ajudando ela, mas, na verdade, ela é quem nos transformou. Sofia está mais confiante, você está mais realizada profissionalmente e eu... Bem, eu finalmente entendi o que significa sucesso de verdade. No final da tarde, depois que as crianças visitantes partiram em seu ônibus escolar, a família Albuquerque se reuniu na varanda da casa principal do centro para o ritual que haviam adotado. Observar o pôr do sol nas montanhas, while bebiam chá feito com ervas do jardim. Valquíria, disse Sofia, encostando a cabeça no ombro de sua guia favorita, você está feliz? Estou muito feliz, minha princesa. Mesmo quando você lembra da sua avó e fica triste? Valquíria sorriu, acariciando os cabelos de Sofia. Sabe, Sofia, eu não fico mais triste quando lembro da minha avó. Agora, eu fico orgulhosa. Por quê? Porque consegui honrar os ensinamentos dela. Este jardim, estas trilhas, estas histórias que contamos para as crianças, tudo isso vem do conhecimento que ela me passou. Henrique ergueu seu copo de chá. Um brinde, então. A vovó Benedita, que nos ensinou através da Valquíria, que preservar a natureza é preservar nossa humanidade. A vovó Benedita! Repetiram todos, brindando com seus copos de cerâmica feitos por artesãos locais. Conforme as primeiras estrelas apareciam no céu da serra, Sofia fez uma pergunta. Valquíria, aquela nascente secreta onde eu me perdi, podemos levar as próximas crianças visitantes lá? Podemos sim, mas com muito cuidado e sempre em grupo. E posso contar para elas sobre o mapa mágico do coração? Valquíria riu. Pode. É uma das lições mais importantes que minha avó me ensinou. Que quando amamos alguma coisa ou alguém de verdade, sempre encontramos um caminho de volta.
Henrique e Mariana se entreolharam, compreendendo que aquela frase resumia perfeitamente a jornada de todos eles. Sofia havia se perdido fisicamente na serra, mas todos eles haviam se perdido emocionalmente na vida urbana. E o mapa mágico do coração os havia trazido de volta, não apenas à serra, mas uns aos outros. Quando a família retornou a Belo Horizonte naquela noite, levaram consigo não apenas as memórias de mais um dia perfeito, mas a certeza de que haviam encontrado um propósito maior que qualquer negócio ou carreira poderia oferecer. O Centro de Educação Ambiental Serra Dourada continuaria crescendo, mas mais importante que isso, 4 pessoas haviam aprendido que às vezes é preciso se perder para se encontrar de verdade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente "Eu assisti até aqui" e deixe sua opinião sobre essa história. A e não C. Esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.